foi profetizado 320 anos antes dele nascer. E o Senhor, né, ia usar esse jovem para poder fazer alguns reparos aí na casa do Senhor. Isso está lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 13, se eu não estou enganado, versículo 2. Depois os irmãos lá dêem uma olhada lá, que um profeta profetizou, né, que Deus ia levantar um homem da casa de Davi, né, que realmente ia fazer uma limpeza, uma restauração na casa do Senhor. Meu amado, então a gente vê aí que realmente como Deus é poderoso, como Deus age, Deus trabalha, não é? Um homem, um nome de uma criança, né? 320 anos antes dele nascer, Deus já falou o que ele ia fazer. Então eu quero aí observar esse texto aí e pensar nisso, né? Até que ele volte, meu irmão. O que nós temos que fazer, não é? Então eu vou me basear nesse texto de segundo livro dos Crônicas aí, tá bom? Espero que seja bênção para a vida dos irmãos. E uma das coisas, meu irmão, que a gente tem que ter em nossa mente mesmo, é exatamente isso, né? Até que o Senhor volte, até que o Senhor venha buscar, não veio ainda buscar, mas vai chegar o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, nós temos que estar, meu irmão, observando a palavra de Deus, não é? Então vamos lá fazer a leitura da palavra. Segundo o livro dos Crônicas, capítulo 34, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalins e despedaçou as imagens que estavam em cima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e os espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém, e o mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Versículo 8. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Vamos ter uma palavra de oração e nós vamos dar continuidade. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, e que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, misericórdia de nós, que estamos esperando a tua volta, mas não podemos esperar sem fazer nada. Não podemos esperar de braços cruzados, mas temos que esperar vigiando, observando a tua palavra, para que possamos, ó Deus, realmente ver o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor.
e que, ó Pai, nossas vidas sejam um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Tira de nós todo orgulho, toda soberba, dá-nos humildade do Senhor. Que possamos sermos servos humildes, servos que realmente almejam, ó Pai, estar sempre aos pés da cruz do Senhor. Obrigado por tudo. Fica conosco, que essa minha oração te faz, em nome de Jesus. Amém. Até que ele venha ou até que ele volte, meus amados, não é? Então, a gente tem um texto aqui muito conhecido, a gente sabe da história desse jovem, como a gente propriamente já lemos aqui, como eu falei anteriormente no comentário, né, de como Deus ia usar a vida desse jovem, não é, para poder fazer aí alguns reparos na casa do Senhor. Sabe, meu irmão, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha, até que Ele venha nos buscar, meu amado, nós temos que observar a cada dia a Sua palavra, nós temos que realmente estar atento a tudo aquilo que nela está escrita. Aí você pode perguntar por quê, irmão Rubiano? Sabe por quê, meu amado? Se a gente tirar os nossos olhos da palavra de Deus e começar a somente olharmos para as coisas desta vida, deste mundo, meu amado, a gente vai acabar se entristecendo, a gente vai acabar não tendo expectativa alguma de melhoras, porque não há melhoras mesmo para as coisas que a palavra de Deus diz, que os dias são maus, cada dia as coisas vai piorar. Então, meu irmão, meu desejo e a minha palavra nesta manhã para você, para a sua vida, é que realmente, até que o Senhor volte, não é? Até que o Senhor ainda não veio buscar o seu povo, a sua igreja, observe a palavra de Deus, se atente para ela, não, como disse lá o Senhor a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, meu amado. E o Senhor disse lá para aquele homem: se você meditar dia e noite, você vai ser um servo bem-sucedido. Porque há orientações ali na palavra que o Senhor havia deixado, não é? E a gente vê, meu irmão, que Moisés não era um grande homem, um grande líder, mas o Senhor disse para Josué: olha, assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para nós nesta manhã, até que o Senhor volte, vamos observar a palavra de Deus, vamos realmente buscá-la com mais afinco, vamos realmente ter como ela, como a gente diz mesmo, né? Manual para as nossas vidas, realmente ali onde a gente vai se orientar, a gente vai viver conforme tudo quanto nela está escrito, meu querido. Então, meu querido, meu irmão, sabe, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, observar tudo aquilo que nela está escrito e realmente tirar aí lições preciosíssimas para as nossas vidas. E eu marquei aqui pelo menos, acho que 3 coisas importantes que eu achei aqui no livro de crônicas aí, tá bom? Primeiramente, meu amado, né? Até que o Senhor volte, meu irmão, até que o Senhor venha, nós temos que fazer, ou seja, faça o que é reto aos olhos do Senhor. Até que o Senhor volte, a minha vida deve ser assim. E é o versículo 2 aí que a gente observa na palavra de Deus, de 2 Crônica 34, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Meu irmão, até que o Senhor volte, a nossa vida deve ser assim, sempre fazendo algo que agrade ao Senhor, sempre vivendo de forma que o Senhor observa e diga lá como o seu servo Jó, não é dizendo para Satanás:
Meu irmão, fazer o que é reto aos olhos do Senhor, isso é algo importante. E realmente foi isso que Deus mandou aquele profeta profetizar 320 anos antes do nascimento do rei Josias. Deus sabia que esse jovem realmente ia fazer algo que era reto aos olhos do Senhor, ia viver de uma forma diferenciada. E é assim que Deus quer, meu irmão. É assim que Deus deseja para as nossas vidas. Até que ele volte, meu irmão, a gente não pode ser mais um no meio da multidão, ou igual a todos. Ah, mas todos fazem isso. Não, a gente não é todos. A gente é diferente. Nós somos salvos, lavados, remidos com o sangue do Cordeiro. Então nós precisamos ser diferente. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor, meu irmão, é se apartar das coisas erradas, é não compactuar com aquilo que Deus não se agrada. Então, meu amado, até que o Senhor volte, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos realmente fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E fazer o que é reto, meu irmão, aos olhos do Senhor, é mesmo andando neste mundo corrompido com o pecado, não é? Um mundo distante do Senhor, mas as pessoas olharem ainda para as nossas vidas e não, aquela pessoa é diferente. Tem algo diferenciado na vida daquele homem, na vida daquela mulher, na vida daquele jovem, não é? Por quê? Porque ele entende, meu irmão. Ele entende, ou nós entendemos, que fazer o que é reto aos olhos do Senhor é andar na contramão do mundo. O mundo anda de uma forma, nós andamos de outra. Nós não podemos fazer a mesma coisa que o mundo faz. Nós temos que realmente fazer aquilo que agrada ao Senhor. E realmente Josias foi um jovem assim, não é? E Josias realmente viveu de forma diferenciada. Eu quero que os irmãos abram aí a sua Bíblia. Eu gosto desse texto. Efésios. Efésios capítulo 5, meu irmão. Olha que texto interessante. Isso aqui serve para nós observarmos aí e ver que realmente nós podamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Observando o exemplo aqui de Paulo, não é? Paulo aqui nos dá umas instruções. Isso aqui mostra como nós devemos andar, viver neste mundo. Então, meu irmão, até que o Senhor volte, nós temos que viver assim, não é? E nós devemos realmente andar assim, viver assim, porque assim o Senhor se agrada. Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que
Eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que eu quero dizer aqui com isso, meus amados? Sabe, meu irmão, aqui é uma vida diferenciada. Aqui é um viver realmente que a gente tem que ter conforme a palavra do Senhor. E sabe, meu irmão, até que o Senhor volte, é exatamente isso que a gente tem que fazer: ser imitador de Cristo, ser realmente aquele que observa o exemplo do nosso Mestre, do nosso Salvador, e pratique a mesma coisa, meu irmão, até que o Senhor volte, meu amado. É isso que Deus ensinou aos seus discípulos, que eles deveriam fazer aquilo que eles foram ensinados. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, até que o Senhor volte, vamos observar a palavra de Deus, vamos olhar para textos como esse e realmente, meu amado, não somente observar, mas praticá-lo, né? Assim como diz lá Tiago, não é? Que o homem que se olha no espelho e, e não é praticante, né? Logo se esquece da imagem que ele viu lá no espelho. Nós não devemos somente ser ouvintes, meu irmão, mas praticantes da palavra do Senhor, até que o Senhor volte, meu irmão. Faça o que é reto, o que é correto, ande de forma diferenciada, viva de uma forma que as pessoas olhem para a sua vida e digam: ali vai uma pessoa diferente. É triste, meu irmão, quando a gente vê cristãos andando e os ímpios dizendo: aquele ali, misericórdia. Então, meu irmão, até que o Senhor volte, faça o que é reto aos olhos do Senhor. Viva de forma diferenciada, viva de uma forma que o Senhor tem prazer, meu amado. Sabe, meu irmão, tem um outro texto que eu marquei aqui também, que eu quero ler com os amados irmãos, pensando nessa questão aí, observando fazer, não é o que é reto, ou viver de uma forma assim. Sabe, Josué capítulo 24, meu irmão, a partir do versículo 14. Olha o que esse homem diz aqui ao povo de Israel. Olha a orientação dele. E sabe, é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos levar as pessoas a compreender. Que até que o Senhor volte, a gente deve observar a palavra de Deus, confiar nele e realmente dizer que nós vamos viver de uma forma diferenciada. E eu quero ler com os amados irmãos. Tem alguns minutos ainda. Se não der tempo de terminar toda a mensagem, a gente vê um outro dia e a gente continua. Tá bom? Josué 24, a partir do versículo 14. Olha que texto interessante. Deixa eu só marcar meu outro texto aqui, que tá em aberto aqui. Josué 24. Josué 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Isso aqui, meu irmão, é fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Então, o Josué já começa chamando o povo à sua responsabilidade. E é isso que muitas vezes nós temos que falar, que anunciar, que pregar nos púlpitos da igreja, chamando o povo à sua responsabilidade. E a gente precisa ensinar isso aos amados irmãos. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio,
ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu irmão Josué vem tratando com o povo aqui, vem levando o povo aqui, trazendo a sua responsabilidade, a realmente fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Josué está dizendo: olha, vocês precisam tomar uma decisão em que vocês vão querer fazer. Se vai servir a Deus ou se não vai. Não é? Se vocês vão continuar servindo aos deuses que os nossos pais serviam, vocês têm que tomar essa decisão. Porque, meu irmão, fazer o que é reto aos olhos do Senhor é abandonar aquilo que estava preso às nossas vidas e viver uma vida agora que agrada ao Senhor. E é assim que o povo estava. Queria servir a Deus, mas queria também servir aos outros deuses. Então Josué chega aqui tomando uma atitude radical com esses amados irmãos. Escolhe quem vocês vão querer servir. Vocês tomam a decisão de vocês. Vocês vão querer servir a Deus ou aos outros deuses? Mas ele disse algo interessante, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fica aí uma pergunta, meu irmão. Por que que Josué fez isso? Sabe por que que Josué fez isso, meu querido? Porque tudo aquilo que Deus realizou através dele, ele sabia que não valia a pena servir outro Deus, que não existe um Deus igual ao nosso Deus, né? Deus poderoso, Deus que livra, Deus que guarda, mas para Deus livrar, para Deus guardar, nós precisamos realmente fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Porque se nós vivemos, meu irmão, em pecado, em desobediência a Deus, jamais que o Senhor vai abençoar. Jamais que o Senhor vai livrar. Ah, e você pode perguntar, que é isso, irmão Rubiano? Se você observar a palavra de Deus no Velho Testamento, meu querido, todas as vezes que Israel errou, pecou, desobedeceu, houve castigo, não é? A desobediência trouxe castigo, meu irmão. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não faz o que é reto aos seus olhos, que não vive para a glória dele, para louvor dele? Josias, meu irmão, foi um rei abençoado porque viveu assim. Josué, um líder abençoado porque viveu assim. Mas o versículo não para por aí. Quero continuar os versículos. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós esses povos até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixares ao Senhor e servires a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunha. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, obedeceremos a sua voz. Então, meu irmão, aqui está uma forma realmente de nós andarmos diferenciados. E outra coisa, meu irmão, outra coisa importante, né?
que eu observei aqui nesta leitura, que eu observei aqui na palavra do Senhor. Realmente, meu irmão, o povo disse que ia servir ao Senhor. O povo disse que ia tirar fora tudo aquilo que não agradava a Deus e ia realmente viver para a glória do Senhor. Mas Josué trouxe novamente uma responsabilidade, trouxe novamente ao povo, dizendo: olha, se vocês deixarem ou virarem as costas e não servir ao Senhor, o Senhor vai trazer um mal sobre vocês. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que nós temos que realmente, quando fazer um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor, não volte atrás, meu irmão. Faça aquilo que você cumpriu. Por quê, irmão Rubiano? Sabe por quê, meu amado? Deus não tem prazer em coisas que a gente fala e não faz, diz e não cumpre. Então, Deus não se agrada disso, meu irmão. Então, até que o Senhor volte, meu irmão. Até que o Senhor volte. Faça o que é reto, o que é correto, não é, diante do Senhor, viva uma vida de obediência a Deus, viva de uma forma que Deus olhe para a sua vida e Deus se agrade da sua vida, meu irmão, porque para viver de forma errada é muito fácil, é muito simples e o mundo realmente nos leva a ter esses tipos de atitude. O mundo quer muitas vezes levar pessoas a desobedecerem ao Senhor. Então, meu irmão, para viver de uma forma diferenciada, é somente observando a palavra de Deus, é somente olhando para os ensinamentos que ela tem, que ela deixa para as nossas vidas, tá bom? Então eu quero deixar isso para você nesta manhã, meu irmão, até que ele volte, faça o que é reto. Tinha mais duas questões, eu só vou dizer aqui, mas a gente trata isso numa outra oportunidade. Segunda questão seria, até que ele volte, faça de sua vida uma busca constante. Além, além, além de você realmente viver de uma forma diferenciada, você deve também viver buscando constantemente ao Senhor. E aí tem algumas coisas para a gente tratar, a gente deixa para uma outra hora. E terceiro e último, irmão, seria faça, né, até que ele volta, faça um autoexame de limpeza em sua vida e tenha a alegria de ler a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos, meu irmão. É isso que nós temos que fazer constantemente. Não é? Três coisas aí que realmente a gente deve observar, devemos olhar até que o Senhor volte, até que ele venha. Viva, meu irmão, viva em nome de Cristo, viva de forma diferenciada. Não seja uma pessoa que venha dar escândalos ao Evangelho, que venha envergonhar o nome de Deus, mas seja uma pessoa que onde você passar, as pessoas digam: ali vai um verdadeiro homem do Senhor, ali vai uma verdadeira mulher do Senhor, um jovem. Meu amado, como tem sido difícil os nossos dias, né? O pecado tem tomado conta da humanidade, e a gente vê, meu irmão, se a gente não vigiar, se a gente não observar a palavra de Deus, não é? A gente vai acabar enveredando por essas coisas. Faça da sua vida uma constante busca, meu irmão. Nem em alguns dias, não é em alguns momentos, mas todo momento, toda hora que você sentir a necessidade, que você sentir desejo, busque a Deus, não é? Vá lá, ore. Muitas vezes você não precisa nem fechar o seu olho, mas você ali em espírito mesmo, falando com o Senhor, andando, fazendo as tarefas do seu trabalho, da sua casa, você pode falar com Deus, meu irmão. Busca constante. Era isso que Jesus Cristo fazia, né? Sempre buscando ao Pai constantemente.
para exercer bem o seu ministério aqui nessa terra. Terceiro e último, meu irmão, busque ao Senhor, não é? Leia a sua palavra, tenha prazer, não é? Faça um autoexame de limpeza. E a limpeza que o rei fez aqui, e eu, quem sabe um outro dia aí eu trago até um comentário que eu vi lá na Bíblia que eu baixei, um comentário muito interessante, não é? A limpeza que esse homem fez, que ele trouxe para a vida da nação, levou realmente a nação não somente fazer essa limpeza, mas realmente abandonar tudo aquilo que era errado para servir ao Senhor. Então, meu querido, que você possa, né, pensar nisso, até que ele venha, ou até que ele volte. Viva assim, meu irmão. Faça um autoexame da sua vida. Faça aquela limpeza que você tem que fazer, que o Espírito Santo te orienta, te ensina. Faça da sua vida uma busca constante ao Senhor e faça o que é reto, ou viva de forma diferenciada, tá bom? Isso é o que eu queria trazer para os irmãos, dando início aí às nossas lives nos sábados, tá bom? Os irmãos orem, os irmãos continuem buscando a Deus por esse trabalho, porque tem dado resultado, tem dado resultado. E uma das coisas, meu irmão, que eu mais vejo essa necessidade é realmente a gente buscar ao Senhor, porque poucos temos buscado, não é? Pouco temos buscado, pouco a gente vê pessoas buscando ao Senhor, então isso é notório, meu querido, é notório. Não adianta, desculpa eu dizer, mas não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não é? Então, quando se tem um trabalho de oração, a gente vê muitas vezes as dificuldades, né? Que a gente vê poucos irmãos, não é? Então, não, meu irmão, não. É a oração que move o coração de Deus. É a oração que faz com que Deus haja em favor de nós. E foi assim na vida dos servos do Senhor e assim na minha vida e na sua vida. Deus agiu na minha vida através das orações. Deus agiu na vida do meu filho através das orações. Foram orações. Eu creio piamente nisso. Os médicos examinaram, viram, sim, mas olha, foram dias realmente que a gente acabava de dar antibiótico, alguns dias já voltava a enfermidade novamente, e a gente ficava desesperado com o menino tendo febre, não é? Mas olha o que Deus faz quando a gente busca o Senhor, não é? Deus age, Deus trabalha, Deus livra, Deus cura. Deus cura, meu irmão. Deus é poderoso. Nós não podemos limitar o poder do Senhor. Então eu creio nisso, meu irmão. Por isso que a gente está voltando esse trabalho de oração. Ficamos 2 meses aí sem ter, mas com fé em Deus agora nós vamos até o final do ano novamente servindo ao Senhor. Então, não se esqueça, meu querido, não se esqueça. Deus ouve a sua oração, tá? Muitas vezes a gente tem a impressão que Deus não ouve, né? Mas Deus ouve. E Deus ouviu, Deus respondeu. Estamos aí felizes, contentes, alegres, né? E pode ficar a pergunta, irmão Biano, se Deus não tivesse respondido, nós estaríamos aqui também, meu irmão. Nós estaríamos continuando orando, pedindo ao Senhor. E estamos orando ainda, né? Então eu já também quero agradecer aos irmãos que oraram também. Ontem, por volta da 1h30, quase 2 horas, a mulher do posto lá ligou, falou que o otorrino já foi marcado, tá bom? Então, olha aí, para que eles passem no otorrino e tudo seja feito para a glória do Senhor. Meus amados, tchau, bom dia, Deus abençoe, até sábado que vem, tá bom? Eu vou estar aí depois já vendo com os pastores que vão estar pregando aí a palavra de Deus, tá? Então, vou estar fazendo uma agenda e a gente vai ter uns trabalhos aí aos sábados de manhã, tá bom? Então, os irmãos, não se esqueça, meu querido, não se esqueça, né? Compartilhe, compartilhe. Todos os sábados de manhã nós vamos estar aqui buscando ao Senhor para ver o agir do Senhor através do seu povo, tá bom? Tchau, irmãos. Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus permitir, tá bom? Só lembrando, amanhã,
escola dominical, cada um na sua igreja, você pode estar lá, participe, seja bênção para a sua igreja, né? O seu pastor ou o professor que vai dar a aula vai ficar muito feliz, tá bom? Não pode, ligue lá, meu irmão. Mas o interessante é que você vá à igreja, né? Porque a melhor coisa é estar na casa do Senhor junto com os amados irmãos, tá bom? Bom dia a todos, Deus abençoe.